E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar aqui um vídeo bem rapidinho, porque ontem eu tive a minha segunda aula de inclusão na faculdade e eu estava pensando, agora, né, remoendo o assunto no outro dia, algo assim muito bacana, que só reforça a minha ideia que eu tento passar aqui nos meus vídeos, que é basicamente como que o LXD, ele é o futuro dentro da pedagogia. Não somente para eu que não quer ficar em sala de aula, mas também para quem quer ficar em sala de aula. Porque, basicamente, o LXD, ele é uma experiência do usuário em primeiro lugar. Claro, né? A gente tem várias abordagens, etc. Só que eu tava pensando ontem, a professora tinha pontuado tipos de inteligências, né? Tem pessoas que têm uma inteligência mais lógica, matemática, tem pessoas que têm uma inteligência musical, uma inteligência, enfim, vários tipos. Você já deve ter esbarrado com alguma delas, né? Ou seja, não quer dizer que aquele aluno que ele tem um pouco menos de raciocínio lógico, não quer dizer que ele não seja inteligente. Às vezes ele tem uma veia artística muito forte, né? Uma interpretação de texto muito melhor. Enfim, tem várias formas de inteligência. E eu fico pensando, se tem várias formas de inteligência, também deveria ter várias formas de aproveitar essas inteligências para que esse usuário tenha uma boa experiência e também ele consiga consumir aquele conteúdo melhor. Mas aí, se a gente pensar numa escola tradicional de vários alunos dentro, tipo, um atrás do outro, pegando o mesmo currículo, enfim, quando se tem uma padronização, essa personalização fica ainda muito mais difícil, né? Então, eu ainda estou estudando essa pauta, né? A gente estava discutindo ontem sobre inclusão, exclusão e etc. Então, talvez essa minha ideia seja algo mais excludente. Mas o que eu penso? Na minha época tinha aula de reforço. Então, quando eu era ruim, quando eu ia muito ruim em uma matéria, eu ficava de reforço. E era aulas assim, pelo menos na minha escola, né? Eu estudava de manhã e eu teria que ir de tarde nessas aulas de reforço promovido pela própria escola. Então, nisso eu conseguia recuperar muitas notas, sabe? Não era uma recuperação de fato, de pai. Você deveu muitas notas no bimestre, né? E agora você tem que correr atrás. Não. A professora identificava que eu era muito ruim em matemática e me colocava nessas aulas de reforço de tarde. E aí, quando ela percebia que eu me desenvolvi nessas aulas, eu, enfim, não ficava em recuperação de fato, né? E hoje eu vejo que muitas pessoas têm pouco disso. Geralmente, eu peguei uma parte do projeto na minha escola, que era projetos culturais, né? De violão, de aulas de... Não é culturais, perdão. Culturais ficou na minha cabeça. De projetos, de atividades, né? Então, de violão, de jiu-jitsu, tinha muitas coisas. Taekwondo, tinha capoeira, não só esportes, né, como também tinha xadrez, tinha, enfim, várias coisas. Até aula de pintura tinha. Só que não tinha mais as matérias de reforço. Não sei se tem hoje em dia, já se passaram muitos anos. Mas tinha essa questão do reforço. E que eu fico pensando, deveria continuar, né? Se já não tiver mais, né? Eu posso estar falando abobrinha. Com esse esquema de identificar como que a pessoa aprende, né? Se ela tá tendo dificuldades. E criar essas salas de reforço. Focado, como que fala? No ensino de acordo com a forma de aprendizagem dela, né? Então, assim, se uma pessoa, um aluno, tem uma lógica matemática mais apurada, a metodologia de ensino deveria também modificar. O que eu vejo de alguns relatos na internet é que alguns professores nem gostam disso. Tipo assim, não gosta de... eu tô ensinando de um jeito e eu quero que fique desse jeito, sabe? Eu não quero me adaptar a diferentes currículos. Mas aí que eu acho que seria bacana. Aí
que a gente deveria lutar mais, né? De ter mais professores, especializados nessas áreas. Então, assim como na psicologia, tem a psicologia infantil, tem a psicologia dentro do aspecto infantil, tem psicomotora, tem várias coisas, né? Várias especializações dentro de uma especialização, por que não a pedagogia? Isso porque eu tô focando em sala de aula, eu nem estou falando de, por exemplo, de uma empresa, né? Porque um tradutor técnico, um pedagogo tradutor técnico, ele também pode absorver esse tipo de coisa, por exemplo, autismo nível 1. Autismo nível 1, gente, é assim, em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer cargo, né? Tanto do peão de obra quanto do diretor. Só que eles têm uma outra forma de absorver conteúdo, né? Então, dentro de uma empresa, ter um pedagogo, um tradutor técnico, que também saiba se comunicar dentro das necessidades dessas pessoas que têm o autismo nível 1, já é um grande avanço, né? Já é um grande ganho para a empresa e para o profissional que se especializou nisso, né? Então, e deveria sim ter mais vagas, sabe? Mais vagas, mais. E até mesmo um reconhecimento financeiro, né? Até porque, pô, cara, eu tô aqui fazendo a faculdade há 5 anos para se formar, 5 anos em pedagogia. Antes era 3 anos. Eu tava acompanhando a Bruna Martioli, que ela faz conteúdo de pedagogia, né? E, rapaz, eu terminei a faculdade em 3 anos. Eu fiquei tipo, ui. Depois que eu percebi que foi uma mudança recente, né? Que agora já não é mais 3 anos, é 4 no mínimo, e a minha vai durar 5 anos. Então são 5 anos de faculdade, mais, sei lá, 2 de pós-graduação. E não ter um salário decente é meio complicado. Mas tá aí a proposta. Eu acredito fortemente que a gente deveria aproveitar os níveis de inteligência, formas de inteligências, né? E também aprender a ensinar dentro dessas formas. Seria um ganho enorme para a sociedade essas especializações. Tava só aqui refletindo, queria jogar isso na internet. Enfim, é isso. Vou voltar para as minhas atividades.